Você já reparou como certas conversas entre gays parecem um replay mal editado de roda de héteros de machão? Você tá ali, cerveja na mão, risada solta e de repente tudo vira estatística de pinto, ranking de bunda, tamanho disso, grossura daquilo, como se o Valoso Boy coubesse num close anatômico. E talvez agora mesmo você esteja pensando, ih, lá vem com mimimi. Isso é só brincadeira, é só um exagero, ninguém tá machucando ninguém. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples, aquelas que dão um leve desconforto no estômago. Quando foi que você aprendeu a olhar pessoas como objeto, parte? Em que momento da sua vida isso virou normal? E mais importante ainda, o que você ganha mantendo isso? Porque nada que a gente repete por anos é só diversão inocente. Tem sempre um ganho escondido ali, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja um ganho doido. E quase sempre esse ganho tem a ver com proteção, com medo, com tentativa de pertencimento. Você não acordou um dia e decidiu, vou reproduzir a lógica masculina tóxica. Você aprendeu observando, se adaptando, tentando sobreviver emocionalmente num mundo que nunca foi gentil com a sua sensibilidade. E é exatamente por isso que esse tema cutuca tanto, porque ele mexe com identidade, com pertencimento, com o jeito que você aprendeu a ser desejável, aceito, validado. Bem-vindo ao Gay Sem Crise. Aqui a gente conversa sem gritar, sem apontar dedos, sem te colocar num banco de réu imaginário. Aqui a gente olha com honestidade para aquilo que a gente repete sem perceber, para os padrões que a gente chama de jeito de ser, mas que nasceram do medo, da rejeição, da adaptação. Não é um espaço para te culpar, é um espaço para te devolver a consciência, porque consciência liberta e alivia. Se você ficar comigo aqui nesse vídeo, você vai entender como a prática da heteronormatividade aparece em atitudes aparentemente bobas, como ela se conecta diretamente com o medo da rejeição e baixa autoestima, e principalmente como isso vai te apartando daquilo que você diz querer. Conexão, intimidade, relacionamento de verdade. Você vai perceber que muitas escolhas que parecem gosto pessoal são, na verdade, defesas emocionais antigas. E quando você enxerga isso, algo muda por dentro. O corpo relaxa, a comparação diminui, a necessidade de provar valor cai. Eu sou o Jober e ajudo você, gay, a vencer o medo da rejeição para ter relacionamentos saudáveis. E se esse assunto já te deu vontade de fazer a egípcia, ficar quieto ou sair do vídeo, fica mais um pouquinho, porque talvez o que incomoda aqui não seja o tema, seja o espelho. Mas antes da gente entrar mais fundo nisso, curte o vídeo, ativa o sininho e me segue aqui no canal, porque esse é o tipo de conversa que pode te ajudar a olhar para si com mais honestidade. Se esse tema já acendeu uma luz vermelha, é justamente por isso que ele importa. Fica comigo até o final, porque entender isso pode mudar não só a forma como você fala dos boys, mas a forma como você se enxerga dentro das relações. Quando a gente fala de heteronormatividade, muita gay já arma o escudo. Parece um termo acadêmico, distante, como se estivesse falando de um problema dos outros, de militância exagerada, de teoria que não encosta na vida real. Mas a heteronormatividade não começa na política, nem no discurso bonito. Ele começa no corpo, no jeito que você aprende a se comportar para ter aceito, no que você aprende a esconder, no que você aprende a valorizar. E principalmente no que você aprende a desprezar em você mesmo para não ser rejeitado. Heteronormatividade na prática é quando o modelo hétero masculino dominante vira a régua invisível pela qual você mede valor, desejo e pertencimento, mesmo sendo gay. É quando você replica sem perceber a lógica de poder que sempre te excluiu. Deixa eu te contar uma história minha, porque isso não é teoria. Num sábado lá muito remoto, eu fui trabalhar e entrei em um ônibus praticamente vazio, sentei quase no fundo. 2 pontos depois entrou uma gay de camisa florida aberta assim no peito, muitas correntinhas no pescoço, anéisinhos cafonas no dedo e cabelo acajou. Uma mistura de Joãozinho 30 com novela da Globo, com a energia de quem estava viva, presente e sem pedir licença. Me chamou a atenção porque parecia que estava indo ou vindo de um date. E fiquei olhando enquanto dentro de mim algo crescia. Era raiva, raiva mesmo. Uma irritação que subiu quente no corpo.
Um pensamento agressivo passou pela minha cabeça. Vontade de chegar nela, dar um tapa e gritar: "Vira homem, viado!". Eu fiquei extremamente desconfortável comigo por pensar e sentir tudo isso. Por que esse viado estava me incomodando tanto? E ali caiu uma ficha na minha cabeça. Aliás, caiu foi uma tijolada na minha cabeça. Eu me toquei de que ele estava feliz e eu não estava. Ele estava livre e eu não estava. Na mesma hora, uma imagem veio na minha mente: o rosto do meu pai, aquele olhar duro, julgador que eu conhecia tão bem da infância. Eu entendi na hora, naquele ônibus, eu tinha virado meu pai. Eu estava repetindo exatamente o mesmo julgamento que um dia ele foi dirigido para mim. Na tentativa de pertencer, eu estava falando para o meu pai: eu sou igual a você. Naquele dia eu entendi algo que mudou muita coisa em mim. Parte da homofobia nasce do medo, nasce da dor, nasce da tentativa desesperada de não ser aquilo e um dia foi ridicularizado. A gente não odeia o outro por ser diferente, a gente odeia porque ele mostra uma liberdade que a gente ainda não conseguiu viver. E quando eu percebi isso, a raiva não tinha mais para onde ir. Ela virou consciência, e consciência dói, mas liberta. E o erro mais comum é achar que isso só aparece em coisas óbvias, como odiar a gay afeminada ou defender um jeito de homem. Não, ela aparece em microatitudes, em frases jogadas no ar, risadas cúmplices, em conversas aparentemente inofensivas. Você está numa roda de amigos e alguém comenta de um boy que pegou, e a primeira coisa que surge não é ele é legal, ele é inteligente, me senti bem com ele. O que surge é a rola dele é enorme. Que bunda que ele tem, que corpo. E presta atenção na sensação interna. Tem prazer ali, um prazer minucioso, um prazer de exibição. Como se falar do corpo do outro te colocasse num lugar de status, como se aquilo dissesse silenciosamente: eu também tenho valor. Isso não é sobre sexo, é sobre validação. É sobre copiar um comportamento heteronormativo masculino e tóxico. Eles fazem exatamente isso quando objetificam as mulheres. E aí entra a primeira camada psicológica, um medo da rejeição que faz você copiar um modelo que parece forte, um modelo que não sofre, um modelo que domina. Se o masculino hétero sempre foi o lugar do poder, inconscientemente você se aproxima dele para não ficar do lado vulnerável da história. A segunda camada é emocional. Toda vez que você reduz alguém a um pedaço, você se afasta da possibilidade de conexão. O corpo até excita, mas o peito fica vazio e o corpo sente isso. Sente na ansiedade depois do date, sente na necessidade de provar algo, sente naquele silêncio estranho quando você percebe que não sabe quase nada sobre quem você ficou. E talvez agora o seu sabotador interno esteja cochichando. Ai, Gilberto, isso é exagero, é só brincadeira. Todo mundo fala assim. Mas me diz, se é só brincadeira, por que incomoda tanto ser questionado? Se é só diversão, por que tanta defesa? Porque lá no fundo, uma parte sua sabe que existe uma distância enorme entre o que você diz querer, relacionamento, parceria, intimidade, e o jeito como você aprendeu a desejar. E aí entra uma cena simples, comum, quase banal. Você conhece um boy novo, apresenta para os amigos e quando alguém pergunta: "E aí, como é que ele é?", você trava por um segundo. Porque falar do corpo é fácil. Falar da cabeça, do jeito, do afeto, dá trabalho. Exige vulnerabilidade, exige que você tenha se permitido sentir algo além do tesão. E nesse segundo de silêncio, o sabotador aparece de novo. Você precisa se exibir, mostrar que é o picas da galáxia. A questão aqui não é virar puritano, nem parar de falar de sexo, nem fingir que o corpo não importa. O corpo importa sim, tesão importa, mas quando ele vira o centro de tudo, algo essencial fica de fora. A oportunidade é perceber o padrão, é entender que repetir a lógica que o te feriu não te protege mais. Pelo contrário, te mantém preso. Preso numa masculinidade que não foi feita para você. Preso numa performance que cansa. Preso numa versão de si que precisa se provar o tempo inteiro. E é aqui que muita coisa que a gente fala para de fazer sentido. Eu curto gay discreto e fora do meio. Curte mesmo? Ou aprendeu que o feminino é perigoso, que ser livre demais atrai a rejeição, que ocupar espaço pode custar amor? E a frase clássica:
Tudo bem ser gay, mas não precisa se beijar em público. O que isso diz lá no fundo? Diz que o amor gay precisa ser contido, que o afeto gay incomoda, que você talvez aprendeu a se diminuir para caber. E isso não nasce do nada. Isso nasce de histórias antigas, de cenas de infância, de olhares que te julgavam, de risadas que machucaram. Quando você entende isso, algo começa a se reorganizar por dentro. Você para de brigar com o comportamento e começa a ouvir a dor que criou. Você percebe que muitas falas duras são só medo mal disfarçado, que muita ironia é só proteção emocional e que repetir a heteronormatividade não te faz mais forte, só te afasta de quem você é de verdade. Viver a heteronormatividade quase nunca parece errado. Pelo contrário, ela costuma vir embalada como pertencimento, inteligência emocional, maturidade, senso de humor, jogo de cintura. Você aprende cedo que se exagerar no afeto, algo ruim acontece. Se demonstrar demais, alguém ri. Se ocupar espaço demais, alguém te corta. Então você ajusta o volume da sua existência. Vai ficando mais esperto, mais irônico, mais contido, aprende a falar de sexo antes de falar de sentimento, aprende a rir antes de se emocionar, aprende a transformar desejo em performance. E isso não nasce da maldade, nasce da sobrevivência. A origem desse erro está quase sempre em experiências precoces de rejeição. Não precisa ser um grande trauma cinematográfico. Às vezes é um comentário solto, uma piada na escola, um olhar atravessado dentro de casa, uma risada quando você se empolga demais. O corpo aprende rápido, aprende que ser demais dói, aprende que ser afetuoso expõe, aprende que o feminino, em qualquer grau, é perigoso. Então você passa a copiar aquilo que parece seguro, o masculino duro, a lógica da conquista, a objetificação como armadura. Emoção envolvida? Medo. Medo puro, mesmo quando disfarçado de sarcasmo. E aí o sabotador interno ganha voz. Ele não grita, ele cochicha. Fala como homem, não se expõe, assim você não vira alvo. Fica na brincadeira porque todo mundo faz isso. Esse sabotador não quer te destruir, ele quer te proteger do mesmo jeito que aprendeu lá atrás, te encolhendo emocionalmente. Só que o preço disso é alto. Porque quando você reduz o outro a um pedaço, você também se reduz. Quando você transforma o boy em troféu, você se transforma em vitrine. Tudo vira comparação, tudo vira validação externa. E o corpo sente. Sente na ansiedade, antes do date, sente no vazio depois do sexo, sente naquele silêncio estranho quando a conversa acaba e não sobra nada para sustentar. O erro também aparece quando você diz que curte gay discreto e fora do meio. Parece gosto pessoal, né? Mas muitas vezes é medo travestido de preferência. Medo do feminino, medo do excesso, medo de ser associado àquilo que um dia te machucou. Aparece quando você diz: tudo bem ser gay, mas não precisa se beijar em público, como se o afeto precisasse pedir licença, como se o amor gay fosse inconveniente. Isso revela um sentimento profundo de pouca valia, de que a sua forma de amar incomoda, e aí você mesmo vira fiscal do próprio comportamento, se rejeita antes que rejeitem você. E a cena é a que eu já falei. Você está numa roda de amigos e alguém começa a falar do boy novo, a conversa esquenta, todo mundo ri e de repente tudo vira estatística de corpo. Você entra no jogo, ri junto, exagera um pouco. Por fora parece leve, por dentro tem tensão. Uma necessidade de pertencer, uma necessidade de não ficar de fora. Uma necessidade de provar que você também sabe jogar esse jogo. Esse jeito errado mantém você funcional, mas não inteiro. Aceito, mas não visto. Desejado, mas não conhecido. E quando você começa a repetir esse padrão achando que é só brincadeira, vai continuar chamando de azar aquilo que é repetição emocional. Você não precisa começar mudando o que você fala, comece mudando o lugar interno de onde você fala. Porque enquanto a raiz for medo, qualquer mudança vira só maquiagem emocional. Perceber com honestidade adulta que muitos comportamentos que você chama de personalidade foram, na verdade, estratégias de adaptação. Faz muita diferença na sua vida. Estratégias inteligentes, inclusive, que funcionaram por um tempo, que te protegeram, que te ajudaram a sobreviver num ambiente que não era seguro para sua sensibilidade. Mas o que protegeu o menino já não serve mais para proteger o homem que você é.
Desse jeito, você não briga com o passado, você integra. Você olha para o medo sem humilhar quem sentiu. Olha para o sabotador interno, reconhece a intenção dele e fala para ele: eu sei que você tentou me proteger. Só que agora você tem mais recurso, mais repertório emocional, mais capacidade de sustentar desconforto sem se anular. Maturidade emocional não é virar alguém duro, é virar alguém inteiro. Isso muda tudo. Muda o tom da conversa, muda o jeito de desejar, muda o jeito de se apresentar ao mundo. Existe um relaxamento corporal quando você não precisa mais performar masculinidade. Os ombros descem, a respiração aprofunda, a comparação perde a força. Você começa a perceber que falar de corpo não é errado, mas que ele não precisa ser o único assunto. Que você pode brincar sem se esconder, desejar sem se diminuir, admirar sem se justificar. Dessa maneira, você não elimina o tesão, você amplia o encontro. Porque quando você inclui a cabeça e o coração, o corpo deixa de ser vitrine e vira ponte. Aqui entra uma virada importante. Você começa a perceber que o incômodo com o outro quase sempre fala de algo não resolvido em você. Aquela gay que ocupa espaço demais, que ri alto, que gesticula, que brilha, se ela te irrita, a pergunta não é o que há de errado com ela, mas do que nessa liberdade me ameaça. Esse olhar muda a relação com o mundo. Você deixa de ser juiz e vira investigador de si. E isso é libertador. Desse jeito, você não precisa mais dizer fora do meio para se sentir seguro. Você entende que o problema nunca foi o meio, foi o medo de ser visto. E quando isso se resolve por dentro, o comportamento muda sozinho. Você para de vigiar o seu comportamento, para de se cortar antes que cortem você, para de repetir discursos que não combinam com o que você quer viver. E começa a sustentar escolhas mais alinhadas com quem você é hoje, não com quem você precisou ser para sobreviver. Isso não te torna perfeito, mas te torna coerente. Coerente entre desejo e intenção, entre discurso e prática, entre quem você é na roda de amigos e quem você quer ser num relacionamento. E essa coerência cria algo raro, segurança emocional. Uma segurança que não vem de parecer forte, mas de saber quem você é, sem precisar se esconder. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a perceber um padrão estranho que eu tive a vida toda. Toda vez que eu ficava feliz, algo dentro de mim não me permitia. Vinha uma ansiedade seca, sem motivo aparente, assim um aperto no peito, um alerta invisível. Era como se algo chegasse bem perto do meu ouvido e dissesse: cuidado. Eu não percebi isso durante toda a minha vida, eu só obedeci. Eu me policiava, diminuía o riso, controlava o gesto, segurava a emoção. Até que um dia eu percebi, isso não era o mundo, era um sabotador interno. E eu dei o nome para ele. Chamei ele de Popa. A Popa tinha uma mentalidade muito específica. Ela era ansiosa, hipervigilante, sempre esperando o pior. Quando eu ficava feliz, ela vinha e dizia. Não exagera! Quando eu queria comemorar, ela falava. Menos! Quando eu tentava me soltar um pouco mais, ela se apavorava e dizia. Algo terrível vai acontecer! Durante o processo de cura dela, teve um momento em que eu olhei para dentro e falei literalmente: tá bom, fofa, o que você quer comigo? E aí aconteceu algo inesperado. Ela não respondeu com palavras, ela respondeu com uma imagem, como se um filme antigo tivesse começado a rolar na minha cabeça. Uma cena totalmente deslocada, quase boba. Um trecho do filme As Branquelas. Aquele trecho onde as meninas loirinhas, aquelas americanas, elas se encontrando e pulando, gritando histericamente, balançando as mãos, fazendo escândalo de alegria. Eu lembro de pensar, por que você está me mostrando isso? Eu nunca fui assim. E foi aí que a fofa puxou o freio da minha consciência e me jogou numa memória que eu nem lembrava mais. Eu tinha uns 7 anos, mais ou menos. Eu não lembro nem do antes, não lembro também do depois. Toda a cena central. Eu estava na escola brincando com 2 coleguinhas e eu lembro o nome deles até hoje. E do nada eles começaram a rir de mim, me imitar, desmunhecar, me chamar de Clodovil. E eu nem sabia quem era Clodovil. Só sabia que aquilo não era bom. O corpo gelou, o chão sumiu. Eu corri para o banheiro da escola e me tranquei numa cabine.
A freira tentava abrir a porta, aí eu pulava para outra cabine e me trancava de novo, e ela tentava abrir outra. Eu estava tentando desaparecer, até chamar a minha mãe para me tirar de lá, né? Quando essa cena terminou, eu entendi tudo. A fofa nasceu ali, naquele banheiro, naquele medo, naquela crença limitante que se formou sem palavra, mas com muita dor. Se eu chamar atenção, eu vou ser humilhado. Se eu for demais, eu vou apanhar. Se eu me soltar, algo terrível vai acontecer. Me doeu o coração. Eu ressenti tudo de novo. Mas aí eu parei, respirei fundo e falei para ela: Fofa, naquela época a gente tinha apenas 7 anos. A gente era uma criança, a gente não sabia lidar com isso. E completei com a firmeza que eu podia ter. Hoje eu sou um adulto e hoje eu vou cuidar de você. Aquilo não foi mágico, foi profundo e transformador. Eu comecei a perceber quantos comportamentos tinham nascido daquela mentalidade da fofa. Eu não comemorava, eu não pulava de alegria, eu não gritava Feliz Ano Novo. Eu tinha medo de tudo isso. Eu tentava ser uma gay discreta, controlada, comportada. Não porque eu queria, mas porque aquela parte achava que ainda estava no banheiro da escola. Quando eu reconheci esse sabotador interno, quando eu dei nome para ele, quando eu entendi de onde vinham aquelas crenças limitantes, algo começou a mudar. Ao pouco, sem estardalhaço, eu passei a rir mais alto, a brincar de falar no feminino sem sentir perigo, a ocupar espaço sem sentir culpa. Não porque o medo sumiu, mas porque ele deixou de mandar em mim. E isso é algo prático aqui, mesmo sem você perceber, você já pode fazer igual. Dar o nome ao seu sabotador interno, ouvir a mentalidade que ele carrega, entender de onde vêm os comportamentos que hoje te limitam e, principalmente, assumir o lugar de quem cuida, não de quem foge. Porque quando você faz isso, você para de repetir padrões antigos no automático, para de viver sob crenças que não são mais verdade, para de praticar uma heteronormatividade que nasceu da dor e começa a viver com mais liberdade emocional por dentro e por fora. Tem uma frase que resume tudo isso de um jeito simples e claro. Você não repete padrões porque é fraco. Você repete porque um dia isso te protegeu. E quando essa ficha cai, algo muda por dentro. Não muda o mundo, muda você. E isso já é enorme. Eu quero que você imagine uma cena diferente agora. Você está numa roda de amigos, rindo, conversando, falando de um boy. E pela primeira vez, você não tem pressa em provar nada. Não tem aquela tensão escondida no corpo. Não tem a necessidade de se exibir, de competir, de reduzir alguém a um pedaço para se sentir incluído. Você não tem medo de parecer ridículo. Você fala do corpo sim, mas também fala do jeito, da conversa, da sensação boa que foi estar ali, do quanto você se apaixonou, mesmo que nunca mais veja o boy. E percebe que ninguém te rejeitou por isso. Pelo contrário, algo ficou mais verdadeiro, mais humano, mais inteiro. Quando você entende que está por trás da heteronormatividade, você para de chamar de brincadeira aquilo que, no fundo, é medo. Para de chamar de gosto pessoal aquilo que nasceu como defesa. Para de chamar de maturidade aquilo que é só contenção emocional. E começa a fazer escolha mais consciente, não para agradar ninguém, mas para não se abandonar mais. No fundo, essa conversa nunca foi sobre o corpo, nem sobre o sexo, nem sobre o que pode ou não pode falar. Sempre foi sobre identidade, sobre quem você precisou virar para ter aceito e quem você pode se permitir ser agora. Quando você entende isso, você deixa de copiar modelos que nunca foram feitos para você e passa a construir uma forma de existir que respeita a sua sensibilidade, o seu desejo, a sua história. Então, se esse vídeo te deu um nó na garganta, um silêncio interno, ou aquela sensação de puta merda, é isso, não foge disso não. Curte o vídeo, me segue aqui no canal e ativa o sininho para estar sempre ligado no Gay Sem Crise. Toda semana tem vídeo novo aqui. E se fizer sentido para você, pode comentar aqui o nome que você daria para o seu sabotador interno. Às vezes, só nomear já começa a mudar tudo, viu? Às vezes, uma conversa dessas é o começo de uma libertação silenciosa para começar a enxergar o que te governa no automático. Você não precisa ser menos para caber. Você não precisa endurecer para ser amado. Você não precisa repetir o que te feriu para pertencer.